Parabéns, estação, pelos 60 anos. Tudo começou no ano de 1959, quando foi montado um documento chamado Planejamento da Faculdade de Agronomia em Guaíba, o qual previa que a Faculdade de Agronomia, na época da Universidade do Rio Grande do Sul, fosse transferida para o município de Guaíba. No mesmo ano de 1959, o professor Eliseu Paglioli, reitor da universidade de 1952 a 1964, fez a compra da fazenda da família Porto Jardim para a instalação da EA. No ano de 1961, iniciaram as atividades de ensino, as aulas práticas, atividades de pesquisa e extensão e estágios de estudantes. Ainda na década de 60, a estrutura foi melhorando, com a construção de prédios com laboratórios nos setores, alojamentos, salas de aula, casas de funcionários e refeitórios. Iniciaram as pesquisas com bovinos de leite, suinocultura, plantas de lavoura, horticultura e fruticultura. A estação experimental também foi organizada para receber periodicamente colonos e fazendeiros que ali iriam assistir e observar os trabalhos que professores, assistentes, instrutores e técnicos contratados realizariam numa estreita colaboração, auxiliados pelos próprios alunos. Com a compra da estação, ocorreria a união da parte acadêmica com a parte de pesquisa e extensão. A nova orientação que se daria ao ensino agronômico da Universidade do Rio Grande do Sul resultaria em uma maior projeção no seu campo de atividade, no meio social, já que a difusão dos conhecimentos científicos relacionados com a agricultura não ficariam restritos ao âmbito da Faculdade de Agronomia, mas se irradiariam através dos programas de extensão, alcançando os produtores e contribuindo eficientemente para a melhoria de nossa produtividade e, consequentemente, cooperando para o maior progresso do Estado e do país. Com a compra desta área, o entrosamento das atividades didáticas com a pesquisa e a experimentação, complementadas com o trabalho da extensão, traria benefícios incalculáveis, não só ao próprio ensino técnico-científico, mas, sobretudo, para a faculdade, que passaria a dar exemplo e a demonstração dos efeitos da técnica na exploração agropastoril. O tempo passou e a estação continua sendo um órgão auxiliar da Faculdade de Agronomia, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão com uma área de 1.560 hectares. Possui atualmente cerca de 50 funcionários de campo. As principais estruturas são alojamento para 60 pessoas, 4 salas de aula, restaurante universitário, fábrica de ração, oficina, posto de combustível e de lavagem de máquinas agrícolas e veículos, serralheria, 25 tratores com máquinas e implementos, 2 colhedoras, 15 veículos, 3 caminhões, além das estruturas dos setores que englobam laboratórios, máquinas
e servidores. A EEA está dividida em 7 setores: zootecnia, horticultura, silvicultura, solos, planta de lavoura, fitossanidade, plantas forrageiras e agrometeorologia e sede. No setor de zootecnia são desenvolvidos trabalhos com bovinos de corte, ovinos, bubalinos e aves. No setor de plantas de lavoura, são desenvolvidos trabalhos com melhoramento genético de grãos, fisiologia e manejo de cereais de inverno e verão, controle de plantas infestantes, uso de drones na agricultura. No setor de plantas forrageiras e agrometeorologia, são realizados trabalhos de melhoramento de plantas forrageiras, campo nativo, pastagens cultivadas, integração lavoura-pecuária. Também é uma estação meteorológica com dados disponibilizados na página da AEA desde 1970. No setor de horticultura e silvicultura, são desenvolvidos trabalhos com espécies frutíferas, nativas e exóticas, hortaliças e recursos florestais. No setor de solos, são realizados trabalhos com química e fertilidade, biologia e bioquímica, manejo e conservação do solo e da água e mecanização agrícola. No setor de fitossanidade, são 2 áreas que desenvolvem trabalhos de pesquisa. Na área de pós-colheita de grãos, são realizados trabalhos com avaliação de custos de tecnologias de secagem, aliado à qualidade de grãos no armazenamento e manejo de pragas. Na área de apicultura, são conduzidos estudos sobre polinização de cultivos agrícolas,
resistência a doenças, processamento e qualidade do mel. A sede possui um engenheiro agrônomo, uma médica veterinária e um capataz que, junto com a direção e professores, organizam as atividades de campo que são realizadas. É realizado todo o manejo sanitário e reprodutivo dos animais, planejamento anual para a produção de grãos em 70 hectares e de silagem em 23 hectares, planejamento e manejo de 360 hectares de pastagens cultivadas, 55 hectares de pastagens perenes, além da manutenção de 680 hectares de campo nativo. Também a sede fornece apoio às pesquisas que são realizadas nos setores, atividades de extensão diversas, dias de campo em todos os setores, 2 edições da Semana Agropecuária, com a segunda tendo aproximadamente 450 participantes, dentre produtores, estudantes, professores, profissionais da área e de empresas parceiras. No ano de 2019, tivemos entre 70 e 80 disciplinas de graduação e pós-graduação com atividades de ensino na EA. Recebemos aproximadamente 2.400 alunos da URGS, cerca de 1.000 pessoas externas à URGS, incluindo alunos e professores de outras universidades e institutos federais em atividades de extensão e cerca de 70 projetos de pesquisa estão em desenvolvimento na EA. Parabéns para a EA URGS pelos 60 anos, com muita história, ensino, pesquisa e extensão. E de tarde de novo, ó, pau e pau. Toda sexta-feira praticamente a gente vinha para cá, era incrível. Foi um bom tempo nisso aí, na época do professor Jardim ainda. O experimental oferece possibilidades, inclusive, de viajar no tempo. O problema de ciático também, ele se atacou do ciático e estava balão lá. E por um contato a gente conseguiu um recado lá para a sede, para eles mandar o jipe, que era um jipe que levava a gente que morava na estação para a horta, para outros setores e buscava meio-dia. Nesse tempo da Universidade Técnica havia uma invejável rede de pesquisa na área de ciências agrárias espalhada pelo Estado. Eram estações experimentais
que ficavam dentro de um mesmo sistema universitário. Isso aqui é parte da minha vida aqui dentro, são 40 e poucos anos, né, que a gente está aqui dentro. É um grande prazer ter essa oportunidade de falar sobre a nossa Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa EEA. Eu gostaria de começar falando que a pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela vem de longe, de longa data. Lembrando que a Universidade Técnica, precursora da URGS, ela foi criada pela comunidade de Porto Alegre e era chamada Universidade de Porto Alegre, com forte inspiração positivista. Depois veio a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e, finalmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. Ver com olhos muito, muito pequenos, porque aqui, inclusive, tu me trazes para um lugar que, assim, que eu tenho no coração. Lá dentro do nosso trabalho grande de ensino, pesquisa e extensão, e a extensão no sentido não de estender o conhecimento, mas de trocar conhecimento, de gerar conhecimento e aproximar as pessoas. As disciplinas assim tinham 1 hora de aula por dia. Tá? Tinha 8 horas de aula por dia, mas era sempre matérias diferentes, e aula prática, etc. Tinha professor que não tinha aula prática, né? Era só teórica. Bom, eles iam lá, davam a aula deles e iam para o serviço. E pesquisa, o Leal, que começou um pouco, o Rubem Marcos também, mas aí através de convênios, e tinha o Instituto de Plantas Forrageiras, tinha sido criado também, mas era uma coisa à parte da direção da faculdade. Onde é que foi o teu primeiro experimento de pesquisa lá? O meu primeiro experimento de pesquisa começou em 1963. Foi com adubação de couve-flor. Aqui embaixo dessa figueira, nós sentávamos depois do almoço com os alunos para reformar o mundo. E discutíamos, inclusive, todo o trabalho que tinha sido feito de manhã, o que se discutiu em sala de aula teórica, a prática que seria executada em seguida no período da tarde, e num lugar de chamamento também para as pessoas que visitam aqui e que fazem, onde nós também estendemos o conhecimento. Seriam os produtores rurais, os fabricantes de equipamentos agrícolas, fabricantes de insumos, enfim, para a agricultura. E o nosso estudante participando ativamente disso, como num lugar privilegiado, para que a abrangência de conhecimento e o aprofundamento daquilo que é dado em sala de aula e aquilo que ele recebe no campo. Então, a criação da Estação Experimental Agronômica, que aconteceu no ano de 1961, e que deu novos ares para a Faculdade de Agronomia, abriu novos horizontes, foi realmente uma grande conquista e um divisor de águas. Nós podemos falar da Faculdade de Agronomia antes da criação da Estação Experimental Agronômica e depois da Estação Experimental Agronômica. Quando eu fui para lá, falar em estrutura, eu não tinha carro. Eu fui primeiro, nessas condições. Um pomar já tinha sido instalado, aquele pomar que era, não sei se na tua época era chamado de pomar mãe, de plantas mães. Era do lado do açude, onde tinha as abelhas, uma época. Sim. Tá? Depois tinha pessegueiro. Ali tinha um pequeno pomar de citros, de coleção de citros, um
coleção de caqui, três variedades de caqui, e marmelo, e um parreiral de 1 hectare, 1,5 hectares, espaldeira. Isso já estava plantado porque antes de eu chegar para lá, tinha outro agrônomo. Aqui tem um fato importantíssimo, porque havia ideia defendida pelo professor Cícero Moraes, catedrático na época de engenharia rural, de que a Faculdade de Agronomia deveria mudar para Guaíba, na época Guaíba, hoje Eldorado do Sul. E lá seria uma espécie de fazenda modelo, onde os produtores rurais poderiam se inspirar nas técnicas de cultivo, técnicas de criação. Isso foi um grande debate, e aí teve um papel importantíssimo a Associação dos Adjuntos e Assistentes da Faculdade de Agronomia, onde criaram um movimento para discutir a necessidade, viabilidade e o interesse em transferir a Faculdade de Agronomia para Guaíba, quando justamente a universidade estava formando o campus do Vale, onde já existia o IPH, Faculdade de Agronomia, Faculdade Veterinária. Como funcionário. Isso aqui é uma família, é uma engrenagem, uma corrente. Todo mundo trabalha junto, um ajudando o outro. Isso aqui é parte da minha vida aqui dentro, são 40 e poucos anos, né, que a gente está aqui dentro. Então é uma emoção, né? Eu tive 8 anos de diretor, mais um ano agora, segundo o Rafael como vice, né? E eu, né, enquanto puder, vou auxiliar a trabalhar aqui dentro, né, para tentar resgatar esse patrimônio que ficava devendo muito à sociedade. A sociedade podia e deve cobrar nós, a sociedade tem o direito, eles estão pagando nossos impostos, né? Eles têm o direito de nos cobrar.